tarde. Paz do Senhor. Amém. Tudo bem com vocês? Sim. Deixa eu só abrir aqui. Amém. Glória a Deus por mais um dia na presença do nosso Senhor. Amém? Estou bastante nervosa, orem por mim. Mas sabemos que a palavra do Senhor é viva e eficaz. É sobre ela que vai mover o nosso coração, é ela que vai nos transformar um pouco mais nesse dia. Amém? Vamos lá então. Na semana passada, o Nata falou sobre viver igreja ser como um esporte coletivo, né? E como dificuldades, provações, tentações mostram o nosso nível de maturidade. Sobre não sermos ainda todos maduros, né? Mas que nós precisamos estar comprometidos em amadurecer. Amém, irmãos? Nós precisamos ser parecidos com Cristo, que é o nosso maior modelo. Aquele que foi perfeito, né, em maturidade. E nós vamos continuar falando sobre maturidade. Nessa manhã, irmãos, eu queria dar um pouco de contexto para nós sobre o versículo tema, que está em Efésios 4:13. Então, vamos ler bastante Efésios, tá? Tá aí com a sua Bíblia, ou vai acompanhar aqui. Nós vamos ler na NVT, na versão Nutella, olha só, a pastora falou. É pra gente entender mesmo. Então vamos lá para Efésios, tá? Mas antes, eu queria dar aqui uma introdução, que ou nós paramos no tempo e ficamos imaturos, ou nós estamos caminhando para sermos maduros. Tem só essas duas classificações, irmãos. Ou nós estamos parados e ficamos imaturos como crianças, ou nós estamos neste lugar que o Nata falou, comprometidos em amadurecer. E hoje, o Senhor falou assim, deu uma estratégia para a gente fazer esse momento juntos, como um catecismo, sabe? Vamos ter perguntas e, com a graça de Deus, vamos ter respostas. Então, daqui a pouquinho eu vou pedir para os meninos colocarem as perguntas aí, para a gente refletir, para a gente entender onde nós estamos e para que a gente possa ir para o lugar de comprometidos em sermos maduros. Amém? Irmãos, em especial aqui na nossa comunidade, nós temos, assim, nós passamos já por muitas coisas juntos, né? Nós temos bastante estudos, temas de ano em ano. A gente já estudou sobre apologética, a gente já estudou sobre a história da igreja, sobre Apocalipse. Eu não vou lembrar tudo, né? Mas nós já fizemos muita coisa juntos. Nós estudamos o livro de Marcos, nós temos o calendário litúrgico cristão para nos ajudar, nós temos o discipulado, tantas outras dádivas, e esse ano nós estamos no ano da maturidade. Então, nós não deveríamos mais estarmos parados no tempo, né? Paralisados. Éramos para estarmos nos movimentando. E de que forma é essa que nós vamos nos movimentar? Lendo Efésios, né, e pensando sobre os temas, o Senhor me deu uma frase. Queria pedir para os meninos colocarem essa frase aí. Porque a partir dessa frase nós vamos colocar algumas bases bíblicas que está aqui em Efésios. E aí as perguntas vão vir no nosso coração, amém? Acompanhem comigo, hein? Ser maduro é viver na verdade e no amor. Discernir e habitar na realidade, com o alvo na eternidade, para em tudo dar glória a Deus. Amém? De novo, ser maduro é viver na verdade. Qual é a verdade, irmãos? Cristo, a palavra de Deus. Discernir e habitar na realidade. Qual que é a nossa realidade, irmãos? Cristo de novo, estar nele. Para em tudo dar glória a Deus. Então vamos lá. Queria começar com uma pergunta que nós estamos juntos aqui no livro, o Catecismo da Nova Cidade. Essa não vai cair, tá, meninos? Mas nós conhecemos aqui a pergunta 4, que é assim, ó. Como e por que Deus nos criou? Quem lembra? Como e por quê? Para que nós somos criados?
Para dar glória a Deus. Eu vou ler a respostinha lá do nosso livro, tá? Deus criou-nos homem e mulher à sua própria imagem para conhecer, amar, viver com Ele e glorificá-lo. É totalmente justo que, se fomos criados por Deus, vivamos para a sua glória. Amém, irmãos? Você e eu fomos criados para a glória de Deus? Concordamos aqui? O próprio comentário do livro, J.C. Ryle, vai dizer assim, ó: a glória de Deus é a primeira coisa que os filhos de Deus deveriam desejar. É o objeto de uma das orações de Jesus. Pai, glorifica o teu nome, Jesus disse lá em João 12, 28. E é o propósito pelo qual o mundo foi criado. É o fim pelo qual os santos são chamados e convertidos. É o principal alvo que devemos buscar. Lá em 1 Pedro 4,11 vai dizer isso. Façam tudo para a glória de Deus. Então, primeira pergunta. Pedi para eles colocarem, para a gente ler, para que a gente possa meditar mesmo, sabe? Pergunta 1. A glória de Deus é a primeira coisa que você deseja? É o que te move? É o alvo de todas as suas decisões? O John Piper vai dizer aqui no nosso livro, também peguei um comentário dele aqui, que a nossa existência trata de mostrar a existência de Deus. Ou mais especificamente, trata de demonstrar a glória de Deus. Irmãos, aí ele vai continuar dizendo aqui, eu fiz um resumo para não ler tudo, mas o John Piper vai dizer assim, ó, a ponto que as pessoas deveriam olhar para nós, nos ver valorizando tanto a Deus, vivendo para adorá-lo de tal forma que nós estaríamos revelando Deus para as pessoas. E aí as pessoas, vendo isso em nós, têm um desejo, uma sede que era: mostra-nos mais. As pessoas tinham que estar ao nosso redor, vendo como a gente anda, como a gente se relaciona, como a gente é no nosso lar, no nosso trabalho, a ponto delas falarem assim: olha, eu preciso conhecer mais disso. O que isso significa? Por que você vive assim? E a nossa resposta seria: estou dando glória a Deus. Nós deveríamos perdoar de tal forma. E foi dito aqui algumas coisas, irmãos. Vocês vão ver que tem bastante coisa aqui. Glória a Deus por isso. Nós deveríamos perdoar de tal forma que as pessoas tinham que perguntar para nós: mas como? Como? Fizeram isso para você? E você não revidou? Você não se vingou? Você perdoou como? Então, é que eu estou dando glórias a Deus. Nós deveríamos amar de tal forma, irmãos, que as pessoas tinham que nos perguntar, pedir para nós: você pode me ensinar? Porque eu não consigo amar, mas eu estou vendo que você ama. Então vamos lá agora para Efésios 1, versículo 4. Nós vamos ler tudo na NVT, tá? Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Já foi dito aqui. O Senhor nos escolheu para sermos santos e sem culpa perante ele. Irmãos, santos aqui no original vai falar de algo muito grande e sagrado. Uma relação especial com Deus que não pode ser violada. Por quê? Porque Cristo fez isso. Amém? Sem culpa, irrepreensível, vai falar de sem defeito, sem mancha, um sacrifício perfeito. Isso porque Cristo fez. Então Deus nos amou tanto, nos escolheu, e Ele olha para nós dessa forma, como alguém santo e sem culpa. É muito assim, estranho pra gente pensar isso, né? Porque nós somos tão cheios de defeitos, mas é por conta de Cristo. Amém? Porque o Senhor olha para nós através de Jesus. Com isso é importante ir colocando bases. Não são sobre as nossas obras. Não tem a ver com aquilo que a gente faz.
O Senhor não vai olhar para nós e falar assim, olha, esse aqui é tão bom, ele tem feito coisas tão assim legais, então eu amo, eu escolhi para estar perto de mim. Não é sobre isso. Claro que depois que nós conhecemos ao Senhor, as nossas obras devem mudar e glorificar a Ele, né? Como eu estou dizendo aqui. Mas antes de tudo, a gente precisa entender que o Senhor nos escolheu e nos amou e nos quer por conta de Cristo. Amém? Então não é a nossa boa moralidade, não é o nosso conhecimento, não é a nossa ética, mas Cristo que nos faz ser santos e irrepreensíveis diante de Deus. Sem Cristo, então, quem nós éramos, né? Estávamos fadados à morte, estávamos encharcados de pecado, mortos em nossos próprios delitos. Então, a primeira base aqui que eu queria construir com vocês, para a gente depois pensar naquela frase, tá? Eu coloquei para vocês aí, né? A primeira base, para a gente ler, para gravar. Foi Deus quem nos amou e nos escolheu. Nós não tínhamos jeito e nem valor. Amém? Essa é uma verdade, irmãos, na qual nós precisamos crer. Nós precisamos viver isso. Porque muitas vezes nós temos agido como alguém que não entende a graça e nem o privilégio de ser salvo. Como que a gente percebe que estamos agindo assim? Por causa da nossa falta de humildade. Nós agimos como se nós fôssemos salvos por sermos bons. Sabe? Porque eu estou fazendo tudo certinho. E aí isso nos leva a um estado de orgulho que endurece o nosso coração. Aí a gente se esquece do porquê nós estamos aqui. Porque Deus nos amou e nos escolheu por causa de Cristo. Vamos seguir para o versículo 5, Efésios 1:5. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Então, em amor, Ele nos predestinou para sermos seus filhos. Ele nos adotou. Ele nos fez pertencer. Agora, irmãos, nós pertencemos à família de Deus. Aleluia! Você pode dar um aleluia aí? Aleluia! Antes, que nós éramos órfãos. Queria que a gente imaginasse uma criança órfã. Sem casa, sem comida, né? Sabe? Sem esperança. E aí Jesus, o Senhor, nosso Deus, nos adotou. Ele nos limpou, nos amou, nos deu um banquete. Esse que nós hoje mesmo estamos desfrutando aqui. Nos deu um lar, uma família para pertencer. Como você agiria se você fosse essa criança órfã, né? Dentro agora de um lar. Gratos, certo? Você ficaria maravilhado. Agora eu tenho uma família. E é assim que nós deveríamos também agir. E se nós entrarmos numa família já pronta, essa família já vai ter regras, já vai ter uma maneira de como se comportar. Ela vai ter pai, vai ter mãe. E nós, alegres e gratos, porque fomos escolhidos e adotados, nós faríamos de tudo para pertencer e participar com gratidão. Amém? Vamos para a segunda base então. Agora eu pertenço. Eu tenho uma família. Essa família me aceitou como sou. Mas ela tem regras. Mas que privilégio é pertencer e colaborar. Amém? Então pergunta 3 agora. Como temos agido na família de Deus? Eu entendo em que condição eu cheguei e que privilégio é pertencer. Irmão, vai refletindo aí em nome de Jesus e que o Espírito Santo possa falar com você como me constrangeu, sabe? Será que eu tenho agido como alguém que agora faz parte de uma família tão maravilhosa e lembrando de como eu cheguei, quem eu era e agora eu pertenço? Eu pertenço. Efésios 1, agora nós vamos lá para o versículo 8 e 9.
generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e todo entendimento. Agora, Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. Aleluia! Então fazemos parte da família. O nosso Pai derramou sobre nós sabedoria e entendimento, e Ele quis revelar para nós um segredo de família. Sabe aqueles segredos que só as famílias sabem? Né? Tem coisa que só na sua casa você compartilha, só dentro da sua casa. O Senhor fez isso conosco, irmãos. Ele nos chamou para pertencer e nos contou um segredo maravilhoso. Efésios 1:10. E o plano é, no devido tempo, Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Aleluia! Aleluia! Tudo, em outras traduções vão dizer, convergirá a Ele. Tudo é sobre Ele. E agora nós sabemos disso. Estamos fazendo parte da família. Glória a Deus. Precisamos entender que tudo existe, acontece, se move para a glória de Deus, de Jesus, para que Ele seja visto. Amém? Então vamos para a terceira base. Tem tudo a ver com Ele. O Pai quer entregar tudo ao Filho, primogênito. Ele quer que Ele reine, mas como Ele é generoso, como nós lemos aqui, Ele nos permitiu fazer parte, ver e pertencer, mas tudo continua sendo sobre Jesus. Amém? Então vamos para a pergunta 4. Eu entendo que é tudo sobre Cristo? Eu entendo isso, irmãos? Eu colaboro para isso? Ou eu tenho agido como se fosse tudo sobre mim? Eu entendo uma coisa nas minhas ações, mas as minhas ações são outras? Porque muitas vezes nós temos um discurso de dar glória a Deus. A gente tem até meio que um chavão, sabe? Não, é para a glória de Deus. Vou fazer isso para a glória de Deus. Mas as minhas ações, de fato, glorificam ao Senhor? Vamos para o versículo 11 de Efésios 1. Do 11 ao 14, tá? Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Aleluia! Paulo está falando aqui aos gentios. E ele está dizendo, olha, nós primeiros os judeus tivemos essa graça de receber o Senhor e fomos os primeiros a confiar em Cristo. E agora isso foi estendido a vocês, a nós, a todos nós. E o Senhor é tão maravilhoso que Ele colocou em nós o Espírito Santo. O Espírito é a garantia da nossa herança. Nós somos herdeiros de Deus em Cristo para a sua glória. E Deus nos deu o seu Espírito como essa garantia, para nos ensinar, para nos ajudar, para ser um guia para nós, para que nós possamos confiar em Deus. Irmãos, se nós formos direcionados, se nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, se nós dermos lugar, né, ao nosso Deus, na forma do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus, irmãos, nós vamos dar glória a Deus, porque nós vamos confiar naquilo que nos é proposto, como Daniel, amém? Daniel confiou. Imagina você, se ele lá, no momento de ser jogado na cova dos leões, ele fala assim, não faça isso, rei. Ele
fizesse um escândalo, não é justo, né? Daniel confiou. Daniel confiou no Senhor. Quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo, entendendo esse lugar de que Ele nos trouxe para a sua família, nós pertencemos a Ele, e Ele tem um propósito na nossa vida, aquilo que estiver acontecendo ao nosso redor, nós vamos confiar. E isso dá glória a Deus. Porque pode ser uma situação muito ruim, pode ser algo de perseguição que pode chegar, alguma coisa que você está passando agora mesmo na sua vida. Confia, meu irmão, que o Senhor está. Amém. E isso tudo é para a glória de Deus. Amém? Amém? Entendendo a pergunta 6 agora. Perdão. Acho que eu coloquei um nome ali, coloquei outro aqui. É essa daí. É assim que eu coloquei 6 aqui, mas é assim. Entendemos essa verdade e esse privilégio? Nós confiamos verdadeiramente em Deus? Vamos refletindo aí. Qual é a verdade que eu estou falando? A verdade é que nós nascemos para a glória de Deus e tudo convergerá a Ele. Qual é o privilégio? Que nós não éramos nada. Estávamos perdidos, mas generosamente fomos chamados para fazer parte da família de Deus. Que maravilhosa graça. Que maravilhoso é isso. Se nós entendêssemos isso de fato, irmãos, nós deveríamos agir como alguém que entende isso, né? Como alguém que quer fazer parte dessa família e ser relevante, sabe? Colaborar. Com gratidão, com amor, com alegria. E aí, isso também nos levaria a agir com mais humildade. Porque nós sabemos que não era para estarmos ali, sabe? Não era para nós. Mas o Senhor nos convidou, nos salvou, nos levou para este lugar. Então, pensando sobre essas coisas aqui de Efésios 1, nós vamos perceber que existem aqueles que vivem para a glória de Deus, que buscam a verdade, que querem habitar nessa verdade, que está lá com vistas para a eternidade, são aqueles que são maduros. E aqueles que não estão vivendo para a glória de Deus, que se perderam aí no processo e começam a buscar o seu próprio interesse. Habitam no que estão vendo agora, com um propósito só, de agradar a si próprio. São os imaturos. Porque sem entender tudo o que está acontecendo ao nosso redor, né, o contexto de toda a história, que nós fazemos parte dessa história, e que o principal da história é Cristo, nós nos perdemos e começamos a querer coisas para nós. Vira as coisas em relação ao nosso bem-estar. Efésios 1, 17 ao 21. Eu não vou ler, irmãos, para a gente não se estender, mas para eu falar o próximo, eu vou citar sobre o que o Paulo está falando. Ele vai falar sobre sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Jesus. Ele pede para que, assim que eles todos sejam iluminados, para saber qual é a esperança do chamado, para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus, que é o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos e opera também em nós. Agora Efésios 1, 22, isso eu quero ler. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. Jesus é a autoridade para o bem da igreja. Ele reina, irmãos. É Ele quem reina na sua igreja. O que falta muitas vezes para nós é nos submetermos a esse reino. Mais uma vez, por falta de humildade, nós agimos como se fôssemos os homens no comando, como se nós estivéssemos comandando, como se nós resolvêssemos as coisas, como se às vezes
alguma autoridade que o Senhor nos deu, por Ele ser tão generoso, por Ele confiar em nós, nós usamos isso como se nós estivéssemos no comando. Como se fosse acerca da nossa vontade, daquilo que a gente quer que aconteça, daquilo que a gente acha que deveria acontecer. E nos esquecemos que Jesus é o cabeça, é Ele quem reina, e existem as regras e a maneira como Ele quer que as coisas aconteçam. Jesus está no controle. Ele não saiu do controle da sua igreja. Amém? Versículo 23. E a igreja é seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Os escolhidos desde a fundação do mundo, os que foram adotados, aqueles que têm o Espírito Santo e confiam nele, é o trigo, não o joio. Esses são o corpo de Cristo. Esses são a igreja. Amém? O restante, irmãos, não é. Há joio ainda. Tem muitas situações e coisas acontecendo por aí, vocês sabem, que se chamam de igreja, pode ter cara de igreja, mas não honra a palavra. Não é redimido pelo Senhor, não tem obedecido, então não é igreja. E às vezes, dentro de uma mesma comunidade, aqui mesmo, na nossa comunidade Esperta Brasil, pode acontecer, né? Podem ter aqueles que entendem que são os escolhidos, que com humildade entendem o privilégio que é fazer parte e querem dar glória a Deus. Mas também pode ter aqueles que não estão entendendo. O nosso papel é um só: se juntar à igreja, ser parte com ela, estar bem ajustado para que ela receba os comandos do cabeça que é Cristo, e continue fazendo parte do plano que é. Qual que é o plano? Convergir todas as coisas a Cristo. Amém, irmãos? Estão acompanhando aí comigo? Sim. Estou indo rápido porque eu quero dar os contextos até chegar no versículo 4, no capítulo 4. Então a próxima pergunta, eu já me perdi na numeração. Vê aí, Bruninha, qual que é? 6, né? Você está fazendo parte da igreja, amando, colaborando, sendo corpo, se submetendo à cabeça, que é Cristo? Irmãos, a cabeça é Cristo. Mais uma vez, irmãos, nós precisamos ir para um lugar de humildade para entender que é sobre Ele. Amém? Vamos dar uma fugidinha de Efésios, vamos lá para 2 Coríntios 4, do 1 ao 4. Na NVT ainda, tá? Portanto, visto que Deus em sua misericórdia nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus. E todos que são honestos sabem disso. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Irmãos, nós precisamos entender e não permitir que o Deus deste mundo cegue a nossa mente. Cegou a mente de quem? Daqueles que não creem, daqueles que não conseguem ver a luz das boas novas, não estão entendendo a mensagem a respeito da glória de Cristo. Se nós não entendemos que é sobre Cristo, se nós não cremos que nós somos resgatados, que nós não éramos nada, que nós fazemos parte da família por misericórdia, que nós não somos bons, que nós não temos noção do que é bom, nós não sabemos o que nós não estamos fazendo agora, irmãos, se nós não tivermos o Espírito Santo, se nós nos enganarmos achando que nós sabemos, nós não cremos no poder de Deus, nós não cremos que Cristo
começamos a achar que nós sabemos alguma coisa, nós não damos glória a Deus e somos orgulhosos, nosso coração é endurecido e nós queremos dar regras ao corpo de Cristo. Nós queremos falar do que nós achamos. Nosso coração tão endurecido nos leva para um lugar de crer no Deus deste mundo. A nossa mente é cegada, irmãos. Olha isso, olha o que o versículo está dizendo. As pessoas não conseguem ver a luz das boas novas. Então a palavra está sendo pregada através dos estudos, através das quintas-feiras, através dos devocionais. A luz do Senhor está dizendo para nós como precisa ser feito, porque é Cristo cabeça, porque o Espírito Santo é quem está governando, é quem está dizendo, não são homens, não é o Dé e a Cris, não somos nós, irmãos, é o que a palavra está dizendo. Mas se nós não estivermos neste lugar de crer, de saber quem nós somos, a luz das boas novas não nos alcança. E aí a gente não entende que a mensagem é sobre dar glória a Deus, dar glória a Cristo, que é a imagem de Deus. Irmãos, esse é um lugar de total perdição. E isso acontece dentro de todas as igrejas, porque a palavra do Senhor diz que haveria joio e trigo, não é? Vamos seguir para ir para o ponto que nós vamos chegar em nome de Jesus. Que nós não sejamos estes, irmãos, mas que o nosso coração aí esteja assim todo o tempo. Eu quero dar glória a Deus. Eu quero dar glória a Deus. Eu quero dar glória a Deus. O que está falando sobre isso? O que a Bíblia diz? Eu vou dar glória a Deus. Eu aprendi uma coisa muito estranha, que em toda a minha vida eu aprendi que era o contrário. O que a Bíblia diz? Não é a Bíblia que está só para dar uma. O que a Bíblia está dizendo? É isso, então eu vou fazer, porque eu quero dar glória a Deus. Porque o cabeça é Cristo. Porque eu sou guiado pelo Espírito Santo. Não é sobre o meu duro coração, é sobre o Espírito Santo. Porque eu quero que as boas novas, que a luz das boas novas venha sobre mim e tire tudo que é duro. Porque eu quero dar glória a Deus. Aleluia. Se nós queremos fazer parte dessa igreja verdadeira, da verdadeira igreja, nós precisamos então ir para o lugar daquele que escreveu sobre, do autor da vida. Ele é a boa nova e ele nos deu todas as diretrizes. Nós vamos nos submeter, irmãos. Amém? Amém. Doa o que doer. E quando eu falo isso, estou falando de nós mesmos. Doa em mim o que tiver que doer. É Cristo que está dizendo, eu vou me submeter. Vamos para Efésios 2, do 1 ao 5 agora. É importante lembrar, eu quero frisar isso aqui novamente. Eu já falei algumas palavras sobre isso, mas de acordo com o que a Bíblia diz, irmãos, é importante frisar quem nós éramos antes, para a gente entender o que o Senhor está fazendo com a gente hoje e para a gente entender para onde Ele quer nos levar. Olha quem nós éramos, Efésios 2, do 1 ao 5. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Estes éramos nós. Versículo 3. Todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira como os demais. Éramos estes, irmãos, merecedores da ira, fadados ao pecado, ao inferno para sempre. Versículo 4. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que sois salvos. Aleluia! Você entendeu, irmão? Aleluia! Quem nós éramos totalmente perdidos, Nata, totalmente vivendo no lugar de desobediência. Mas Deus nos amou tanto pela sua misericórdia
nos fez pertencer à família de Deus. E é pela graça. É pela graça que isso aconteceu. Não tem a ver com a minha moralidade, com o que eu acho que eu sou bom. É a graça. Ricardinho, é a graça. Aleluia. Aleluia. Mas muitas vezes, irmãos, não tem sido nessa verdade que nós temos habitado. Estamos parecendo, sabe quem? Sabe aquelas pessoas, você já deve ter visto algum testemunho? Às vezes até conhecido alguém. Que era alguém muito necessitado, que não tinha condições, muito pobre. Mas por algum motivo, alguém o abençoou, ele conseguiu um bom trabalho, o Senhor o abençoou e mudou de vida. E algumas pessoas se esquecem de onde vieram, não é? Você já conheceu alguém assim? A pessoa fica arrogante, fica mala, sabe? Ai, agora tem dinheiro. Aí ela fica prepotente, se esquece totalmente de onde que ela veio. E às vezes encontra alguém que era como essa pessoa, como ela, maltrata, desdenha, né? Nossa! Quantas vezes, irmãos, nós somos assim? Nós nos esquecemos quem nós éramos. E aí a gente trata um irmão, às vezes está chegando agora, como a Cris falou aqui, meu Deus, era aquilo que eu estava querendo dizer, tá? Se eu não me expressar, você entendeu. A gente olha para o outro com desdém. A gente se esquece que nós somos também iguais. E se hoje nós estamos aqui, é por causa da justiça de Deus. É por causa de Cristo. É por causa da misericórdia. Então nós precisamos olhar uns para os outros com esse entendimento, com o olhar o mesmo olhar que Cristo olha para nós. Amém? Sermos essas pessoas intolerantes, que não têm compaixão, que exige às vezes a perfeição do irmão, sabe? Isso não dá glória a Deus, irmão. Isso não glorifica o nome do Senhor. Isso não é ser igreja. Isso não é ser igreja. Ser igreja é você ver o seu irmão que é mais novo na fé está fazendo uma mandioquice. Você fala, meu irmão, ó, chega aqui pertinho de mim, vamos caminhar comigo. Não que eu saiba tudo não, mas essa parte aí, já passei, irmão. Eu não quero que você sofra isso aí não, vem aqui. Mas muitas vezes o que a gente faz, meu irmão? Olha o que o fulano fez. Dedão assim, ó. Né? Não podemos ser assim, irmãos. Nós éramos os mesmos. Estávamos mortos nos delitos dos nossos pecados. Porque o cabeça que é Cristo nos dá um exemplo. E se nós queremos ser igreja, a verdadeira, nós precisamos agir diferente. Amém? É muito fácil falar, irmão. É muito fácil. E nós sabemos falar. E nós falamos bonito, viu? Olha, nós temos até frases de efeito, não é? Se fizer isso, faz aquilo, né? Mas nós precisamos ir lá com o irmão. Mas, irmão, o que está acontecendo aí? Olha o que você está fazendo aí, está errado. Vamos aqui, eu vou te ajudar. Amém, irmão? Tudo bem até aí? Sim. Efésios 2, 6 e 7. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais. Porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de Sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Olha só, irmãos, quem está falando aqui para nós. Meu Deus. Ele nos ressuscitou com Cristo e agora nós nos assentamos nos domínios celestiais. Nós somos agora espirituais. Foi dito aqui também. Agora nós somos espirituais em Cristo Jesus. E nas eras futuras, olha o que Deus quer fazer conosco, irmãos. Ai, fico lendo, eu fico chocada. Eu espero que te choque também. Ele quer apontar para nós como exemplo. Meu Deus, eu estou falando aí, ó. Apontar para nós e falar assim, ó, exemplo da riqueza insuperável da graça de Deus, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Ele quer apontar para nós e falar assim, olha, a minha graça foi derramada sobre a Aline, olha só o que aconteceu.
Olha como ela se comporta agora por causa da minha bondade, por causa de Cristo. A Aline agora está caminhando para se parecer com Cristo. Você já pensou? Você ser um exemplo? As pessoas apontando e dizendo, faz igual a Cleide ali, ó, eu vi ela fazendo e sucesso. O Senhor tem isso para nós, irmãos, como igreja. O Senhor tem isso para nós, para aqueles que não eram nada, mas agora fazem parte da família. Glória a Deus. Efésios 3, só vou dar um resumo para a gente chegar no 4. Do versículo 1 ao 9, Paulo vai dizer que ele foi escolhido para estender aos gentios a graça de Deus. E que tanto os judeus como os gentios são membros do mesmo corpo, do corpo de Cristo. E aí, meus irmãos, depois que ele fala isso, dizendo da igreja, né? Agora não tem mais judeu, não tem mais gentil, tem igreja. Ele vai falar do plano de Deus. Versículo 10, agora nós vamos ler. Efésios 3, 10. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Eu vou ler de novo. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas de sabedoria divina. Ele quer mostrar através de nós, irmãos, por meio da igreja. Não é por meio de uma pessoa só. Não é um alguém que vai se destacar, mas é por meio da igreja. Da igreja bem ajustada, do corpo que tem Cristo como cabeça, da verdadeira igreja que vai apontar ao Senhor, que vai mostrar a todos, né, aos domínios celestiais e assim a todos as formas de sabedoria, como é Deus, como Ele age, o que Ele faz. Amém? Versículo 14. É tão maravilhoso pensar, irmãos, que nós estamos inclusos no plano de Deus dessa forma, não é? Você não fica maravilhado? Ele quer por meio de nós demonstrar o seu poder, a sua graça, o que Ele pode fazer, a maravilhosa graça dele por meio de nós, da sua igreja. E aí Paulo vai dizer, e esse é o ponto, irmãos, que eu queria chegar antes da gente ir pro versículo tema. No versículo 14, ele vai dizer assim: quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai. Irmãos, pode deixar aí nesse versículo um pouquinho? Quando Paulo pensa sobre tudo, claro que eu fiz um resumo muito grande, muito panorâmico, e eu quero te convidar a ler Efésios, contexto, lembra? Quando Paulo pensa sobre tudo isso, sobre o quê? As bases que nós falamos aqui, sobre nós sermos escolhidos, sobre nós sermos santos e irrepreensíveis por causa de Cristo, levados para habitar nos lugares celestiais, se tornando o corpo de Cristo, sendo sua verdadeira igreja. Quando Paulo pensou que através disso, de nós como igreja, a sabedoria e o poder do Senhor seria manifesto a todos, o que aconteceu com ele? Ele cai de joelhos e ora ao Pai. Aleluia. A minha oração, irmãos, nessa manhã, nessa tarde já, é que para que a gente perceba tudo isso também, possamos cair de joelhos, em humildade, e clamando a Deus. Faz isso conosco, Senhor. Faz isso conosco, Senhor. Nós caímos de joelhos diante do Teu poder, diante deste lugar que o Senhor nos levou para sermos escolhidos por Ti. Então, os meus achismos, as coisas que eu faço, que eu achava que eram tão boas, se prostram diante de Ti. Cai de joelhos diante dessa verdade. Aleluia. Cai de joelhos, vai falar de humildade, sabe, irmãos? De falar assim, olha, eu achava isso e aquilo, mas agora eu entendo que eu faço parte da igreja. Eu não sou o destaque, Cristo é. Não é o meu dom que vai fazer tanta diferença assim, mas sim o meu dom com James,
com a Marcele, com a Vivi, com a igreja operando ajustada. Isso vai fazer a diferença. Por meio disso, Cristo vai ser glorificado. Irmãos, mediante essa verdade, caia de joelhos. Deixa tudo aquilo que você acha que é tão bom assim, que não é. Se ajunta com teu irmão. E que por meio da igreja as pessoas reconheçam o Senhor. Amém. Quem vai resolver o nosso duro coração? Quem vai mudar os nossos achismos? Quem vai dobrar o nosso coração? Quando eu falo nosso, irmão, é de todos nós. Às vezes, em algum ponto, eu já fui experimentada, eu aprendi. Mas meu irmão não, ele está lá com o coração duro. E às vezes a gente quer ir lá com o nosso braço, amassar o coração do irmão, né? Não, irmão, quem vai fazer isso é o Senhor, irmão. Cai de joelhos diante dele. Ora ao Senhor. E a igreja, ela é do Senhor. A igreja verdadeira está em franco desenvolvimento. Ela está aí, caminhando. E tudo vai convergir a Cristo. Então, não fica desesperado. Às vezes a gente quer arrumar tudo agora, hoje. Não é assim que funciona, irmão. Se a gente pudesse, né? Só que o nosso arrumar está relacionado ao que a gente acha que é certo. Mas a gente não sabe de nada. O que a gente sabe? Que fomos resgatados por Ele. E que por meio de nós Ele quer agir. Isso não está bom para você? Para mim está muito bom. O Senhor quer agir através de mim. Isso é muito maravilhoso, irmãos. A quarta base, então, é a última, tá? Cair de joelhos. Viver em humildade. Clamando a Deus e dando glórias a Ele. Então vamos ouvir sobre a oração de Paulo, versículo 16 do capítulo 3. Quando Paulo cai de joelhos, ele fala, ele pede, 3,16. Peço que da riqueza de sua glória Ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. 17. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Confiar nele. Irmãos, Cristo habita em nós e à medida que nós formos confiando nele, Ele vai sendo tudo em nós. Nós veremos o agir dele, inclusive através de nós mesmos. No mesmo poder que Jesus foi ressurreto dos mortos, que é o Espírito Santo, agindo em nós. À medida que isso acontecer, que nós formos confiando nele, nós vamos experimentando o amor. As nossas raízes vão se aprofundando. E isso vai nos manter fortes. Amém? Estamos ainda muito vazios de Deus, por isso nós sentimos falta de tantas coisas, como nós temos aprendido, né? Nós ficamos desesperados por nos encher. E nós temos deixado de ser parte da igreja de forma operante, no plano de Deus mesmo. Não temos convergido tudo a Ele, sabe? Não temos crido que Ele continua no poder. E às vezes a gente quer resolver as coisas do nosso jeito. Isso vai nos levar só para um lugar de frustração e de dor, porque a gente não pode resolver. É impossível, irmãos. Mas nós podemos confiar naquele que resolve todas as coisas. Nós podemos crer no que Ele está fazendo. Nós podemos entregar a Ele todas as situações, de joelhos, dizendo: Senhor, é teu, é tudo teu. Agora nós vamos para Efésios 4. Sabedores de que tudo é para a glória de Deus, que nós precisamos confiar mais nele. Efésios 4:1. Portanto, como prisioneiros
Como prisioneiro do Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam tudo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Irmãos, há uma forma digna de viver em relação ao chamado que nós temos. Humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Como igreja, irmãos, nós precisamos ser mais humildes e amáveis. Saindo daquele lugar que eu falei no começo, muito rápidos para falar e poucos participativos em fazer. Que possamos nos arrepender por não sermos tão humildes e amáveis assim. Não é? Eu me arrependo, Senhor. Por muitas vezes não ter a humildade e ir para aquele lugar de eu estou sabendo de tudo já. O modo digno pelo qual nós somos chamados passa pelo lugar da humildade e do amor. E nós devemos fazer tudo possível para nos mantermos unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Do versículo 4 ao 10, eu não vou ler para a gente não estender tanto, mas ele vai falar sobre sermos um. Você já conhece esse contexto. Há um só batismo, um só Senhor, lembra? Ele vai falar sobre isso. Sobre nós estarmos sobre o poder de Jesus e a autoridade dele. Agora nós vamos para o versículo 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Aleluia! Aqui está o contexto do nosso versículo tema do ano. Pensando sobre todas essas bases que nós colocamos aqui. Nós fazemos parte da igreja, irmãos. Isso é um santo privilégio. Mas não é de qualquer forma que o Senhor nos designou, não. É com uma missão. Nós temos uma responsabilidade. Os maduros, aqueles que são maduros, os que vivem para a glória de Deus, que habitam em uma verdade, nessa verdade posta aqui hoje, e em todo o tempo, através de todos os estudos, de tudo que nós temos vivido, esses maduros que estão vivendo para a glória de Deus, que habitam nessa verdade, que estão lá com os olhos na eternidade, não no seu próprio interesse, mas nos interesses de Deus, aqueles que estão interessados em dar glória a Deus, eles se tornam responsáveis. É o que está falando aqui. Há uma responsabilidade ao corpo de Cristo. O Senhor deu os dons, uns para profeta, apóstolos, pastores, mestres. E aí Ele nos chama a uma responsabilidade. Só os maduros se responsabilizam. Os imaturos não têm condições. Amém? Não é assim? Você não vai dar uma responsabilidade para uma criança. Não vai deixar uma criança sozinha em casa
de 5 anos falando, olha, você precisa ligar o fogão, fazer a comida. Não vai fazer isso. Mas para um jovem, sim. Para aquele que está amadurecendo, sim. O Senhor está nos dando responsabilidades. Lembrando de quem nós somos. Lembrando primeiro de quem nós éramos. Mortos em nossos próprios delitos. Pecadores. Miseráveis, indo para o lugar de morte eterna. Mas Ele nos resgatou. Nos chamou para sua família. Nos deu graça. Sabedoria. Por meio de nós, a igreja, Ele quer se revelar. E Ele está ajustando todas as coisas. Todas as coisas. A igreja verdadeira está sendo ajustada pelo próprio cabeça, que é Cristo. E é nesse momento que nós devemos cair de joelhos, humildes diante dEle, dizendo, eu quero fazer parte, Senhor. Eu quero colaborar, Senhor, porque eu faço parte dessa família tão maravilhosa. E o Senhor está me dando dons, o Senhor está me ensinando, o Senhor está me dando instrumentos para fazer parte. Então é nesse momento que eu me levanto, mas de joelho, entende? Na loucura do Evangelho, eu me levanto e eu falo assim, eu sou responsável pelo quê, Senhor? Eu sou responsável pelo quê no seu corpo, Jesus? O que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Independente das pessoas ao meu redor, pisaram no meu pé, não falaram comigo, me humilharam ali, foram grosseiros comigo. Mas o que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Porque eu quero dar glórias a Ti. Porque o Senhor é digno. E o restante das coisas que estão fora do lugar, Ele continua no controle, irmão. Ele vai fazer. Só se responsabilize. Versículo 5, eu queria ler de novo. Não, não é isso não. Eu vou falar o contexto e a gente acha o versículo. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra, dar glória a Deus. Obrigada, 12, né? Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Nós somos responsáveis, irmãos, por preparar o povo santo. E aí parece assim, né? Que tem os que são mais responsáveis para preparar um povo menor. Às vezes a gente pensa assim, mas não é isso. É nós juntos, entendeu? Juntos. Nós somos responsáveis por preparar nós mesmos, que somos o povo santo. Entendeu? Então eu estou te preparando, Fábio. Você está me preparando. E assim, o corpo de Cristo vai sendo ajustado. E nós estamos edificando o corpo para a glória de Deus. Amém? Meu amor, vai respirar lá os irmãos. Entendendo que tudo está acontecendo por meio do corpo de Cristo, nós estamos sendo maduros para ficarmos mais parecidos com Jesus. Amém? Com Jesus, Ele é o alvo. Isso vai durar até quando? Até que todos, versículo 13, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem. Isso vai durando, irmãos, até que a gente amadureça, até que a gente chegue à completa medida da estatura de Cristo. Então não vai ter uma igreja perfeita, tá? Mas nós nos responsabilizamos. Vai ter, você entendeu, né? Lá na eternidade. Mas por aqui, por enquanto, nós nos responsabilizamos para que o Senhor receba toda a glória. Amém? Aí, os maduros que estão correndo para essa unidade querem amadurecer mais e mais. Eles têm esse alvo: chegar à completa medida da estatura de Cristo, para agradar a Deus, para dar glória a Deus. Quando nós estivermos nesse lugar, não se achará mais muitos imaturos entre nós. Não vai ser qualquer coisa que nos desestabiliza, sabe? Aliás, nada mais, né, vai poder fazer isso. Nós não seremos levados por nosso próprio desejo.
de um lado para o outro, como diz aqui, né? Esse próprio desejo, essa coisa que nós queremos ser tão apreciados. Fala de maturidade, irmãos. Fala de criança, não é? Criança não quer ser elogiada toda hora? Eu não sei como são as crianças, mas a minha sobrinha, ela põe uma roupinha, ela fica: tia, olha a roupa nova, tá bonita. Ela precisa, ela quer ser agradada, ser mimada. Conosco não acontecerá mais isso. Nós não seremos levados de um lado para o outro para que a gente seja apreciado, mas entendendo que é tudo sobre Ele. Nós seremos humildes o bastante para estar contente no lugar de onde Ele nos colocou, no chamado que Ele tem para nós, e vamos nos sentir privilegiados por fazer parte. Irmãos, tem faltado isso em nós, sabe? De nos sentirmos privilegiados por fazermos parte da família de Deus. Nós reclamamos demais e nos esquecemos do que nós estamos fazendo aqui, para a glória de Deus. Cremos que Cristo, o cabeça, Ele faz. Versículo 16. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Quem que faz? Cristo. É Ele. Ele quem faz, irmãos, que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda-as demais a crescer. Nós temos visto, identificado bastante imaturidade em nós primeiro. Sim ou não? Você está identificando aí? Eu estou, bastante. Em nós primeiro. E também identificamos na igreja, como igreja, nós também identificamos. O Senhor é quem vai fazer tudo se encaixar perfeitamente. Mas cada parte precisa se responsabilizar, precisa estar na sua função específica, ajudando os demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Aleluia, aleluia, irmãos. Se nós vivermos assim, nós aprenderemos o que é viver de verdade, olhando para a eternidade e fazendo aquilo que o Senhor nos entregou para fazermos. Versículo 23. Estou acabando, irmão, já. Já não, né? 4:23. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Irmãos, paremos de lutar contra o Senhor, sabe? Deixa que o Espírito Santo renove os seus pensamentos e as suas atitudes. Pare de lutar contra o cabeça, que é Cristo. Seja renovado hoje. Mude. É tempo de nós mudarmos. No lugar de estarmos em pé nos nossos achismos, vamos cair de joelhos perante o Senhor. Amém? Vamos cair de joelhos como quem diz assim: eu quero o que o Senhor quer, Senhor. Eu quero humildemente saber quem eu sou, de onde eu era e agora o que o Senhor está fazendo comigo. Eu quero ser responsável. Eu quero colaborar para que o Senhor tenha aqui e também em Ferraz, em São Paulo, onde o Senhor quiser nos levar. Aconteceu algo conosco. O nosso pensamento deve ser: como vou dar glória a Deus através disso aqui? Aconteceu alguma coisa conosco aqui, irmãos, aqui dentro, na comunidade. Tantas coisas que acontecem, né? Lá na sua vida, no seu dia a dia. Agora, pensando em tudo isso que nós falamos aqui, a gente precisa pensar: como eu vou dar glória a Deus através disso daqui? Porque eu quero colaborar. Porque eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo. E eu pensei em algumas pessoas que eu vou só citar. E eu creio que o Espírito Santo vai falar aí no seu coração. Estevão, quando foi apedrejado, ele disse: Senhor, não nos impute esse pecado. Maduro, ele habitava em uma verdade. O alvo dele era Cristo, era a eternidade. E aí o que ele fez? Ele deu glória a Deus no momento que ele estava sendo apedrejado. João Batista,
deu glória a Deus quando ele foi esquecido por alguns discípulos e alguns foram falar para ele: você não está vendo? As pessoas estão indo seguir a ele. Aí João Batista fala: importa que ele cresça e eu diminua. João Batista deu glória a Deus. Paulo deu glória a Deus quando considerou todo o seu conhecimento como esterco em comparação a conhecer a Cristo e ser achado nele. Ele viveu buscando a humildade, a ponto que ele tem algumas declarações, como aquela que ele diz: dos santos eu era o menos digno, dos apóstolos eu era o menor, porque ele entendeu quem deveria receber toda a glória. Os discípulos deram glória a Deus depois de presos e chicoteados por pregar a palavra. Sabe o que eles fizeram depois que eles foram soltos? Eles voltaram para o mesmo lugar para continuar pregando. E mais para frente eles declaram que era um privilégio sofrer por amor a Cristo. Era sobre Cristo. Irmãos, será que nós podemos ir para este lugar de dar glória a Deus na circunstância que nós estamos vivendo? Quando as coisas não forem como nós achamos que deveria ser, mas por nós entendermos que o Senhor nos colocou aqui, que tudo coopera para a grande convergência, será que nós podemos confiar no plano de Deus? Será que nós podemos colaborar para que todos alcancem a maturidade? Não se trata de lados, tá? Não se trata de competição. Porque às vezes parece que a gente vai para esse lugar de competição. Ah, esse está certo, não, é aquele que está certo. É isso, é aquilo. Não é isso, irmãos. É sobre dar glória a Deus. E aí nesse momento a gente abre mão às vezes de coisas para que o nome do Senhor seja glorificado. Paulo vai nos ensinar a viver na luz. Efésios 5:8. Pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora tem a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz. Versículo 14. Pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz: desperte você que dorme. Levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Aleluia. Com tudo isso, irmãos, quero dizer que hoje é dia da gente despertar. Despertar para perceber que tudo tem a ver com Ele. Para que nós possamos dar glória a Deus. Que nós possamos nos levantar, irmãos, e ter responsabilidade e edificar a igreja, buscando maturidade para parecer com Cristo. E que outros possam dizer: me mostra mais, me mostra como faz isso, me mostra como é possível. Para encerrar, eu queria ler sobre um versículo. Eu li na nossa leitura bíblica anual, que eu não consigo sair dele. Gênesis 28, 16 e 17. Gênesis 28, 16 e 17. Então Jacó acordou e disse: certamente o Senhor está neste lugar e eu não havia percebido. Põe na RA para mim, por favor. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Fique de pé, irmãos, onde você está. Aleluia. Aleluia. Que hoje nós possamos ser despertados. Quem desperta, se você está dormindo, você está deitado, certo?
Quando a gente desperta, o que a gente tem que fazer? Abre os olhos, claro. Se levanta. Não é assim? Mas ao nos levantarmos por entendermos essas verdades, a nossa postura deve ser cair-se de joelho. Pois o Senhor é temível, mas Ele também nos ama. Por isso, nós vamos escolher viver para a glória de Deus. Não importa mais, então, irmãos, o que nós achávamos, o que nós passamos, aquilo que nos fere, o que nos alegra. A gente agora entende que tudo isso tem um propósito, e é glorificar o nome de Jesus. Nós estamos fazendo parte desse lugar da grande convergência, e os maduros discernem isso. E aí eu queria ler agora, põe pra mim, Bruninha, de novo, a primeira frase, para ver se a gente consegue enxergar mais coisas aqui. Ser maduro é viver na verdade e no amor, discernir e habitar na realidade, com um alvo na eternidade, para em tudo dar glória a Deus. Você é maduro? Estamos caminhando para sermos maduros? Que como Jacó, que estava dormindo, ele foi despertado e ele percebeu quão temível esse lugar, o Senhor está aqui. Que nós também possamos, irmãos, despertar e perceber: eu faço parte da igreja do Senhor. Que temível é esse lugar, a casa de Deus. É um lugar santo, é o corpo de Cristo. Discernir o corpo, como nós aprendemos aqui, entender quem nós somos. Nós somos parte de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não está parado. O corpo de Cristo está em movimento. Ele está curando, Ele está sarando, Ele está vivificando, Ele está ressuscitando, Ele está dando de comer para quem não tem, Ele está consolando. O corpo de Cristo edificado, a verdadeira igreja, está funcionando em pleno vapor para a glória de Deus. Você e eu estamos fazendo parte? Nós somos os maduros que se responsabilizam e não abrem mão desse lugar, sabe? Não abra mão desse lugar, irmão. Não abra mão por qualquer circunstância, por uma picuinha, por uma situação ruim. Não abra mão disso, de fazer parte e de dar glória a Deus. Desperta hoje, meu irmão. Como eu despertei quando, assim, me dedicando em ler Efésios, eu quero te encorajar a fazer isso. Leia a carta a Efésios e perceba que quando chegar nesse lugar que Ele nos chama à maturidade, muitas coisas já aconteceram ali. Nós não podemos descartar. Nós não vamos ser maduros assim, de um dia para a noite. Mas se nós meditarmos a palavra, despertados, estarmos preocupados em uma coisa só, em dar glória a Deus, em dar glória a Deus, em dar glória a Deus em todo tempo, em dar glória a Deus. Agora, uma das perguntas aí que eu já me perdi na numeração: a sua vida está dando glória a Deus? As suas ações no dia a dia, aqui na comunidade, da responsabilidade que o Senhor te deu, você está glorificando ao Senhor? Se não, irmãos, caia de joelhos hoje. Se arrependa. Caia de joelhos perante a cabeça que é Cristo. Caia de joelhos, se arrependa. Dê o braço a torcer, sabe? Vá para um lugar de humildade. Deseje ser instrumento nas mãos do Senhor. Paulo caiu de joelhos e orou: Senhor, nos fortaleça como corpo de Cristo. É hora da gente fazer isso também. A gente já tem falado bastante, não é? Algumas coisas se tornam até repetitivas. Talvez está faltando a gente cair de joelhos diante do Senhor.
a gente se arrepender do duro coração que nós temos, dos apontamentos que não levam a nada, que só julgam. É hora da gente cair de joelhos e ir pro time, sabe? Porque é coletivo. Porque ser igreja é um esporte coletivo. É hora da gente se responsabilizar. Fala, pastor, o que precisa fazer? Irmão, o que precisa fazer? Tias na escolinha, o que precisa fazer? É hora da gente ir pro nosso lugar de despertado, de responsável, de maduro, de alguém que entende a posição da família e que não quer abrir mão disso, porque é um grande privilégio, irmão, é um grande privilégio ser corpo de Cristo. É um grande privilégio fazer parte da igreja. A igreja que ainda está se formando, é verdade, tem um monte de defeito ainda, mas ela vai ser perfeita e gloriosa. Já existe essa igreja perfeita e gloriosa. São aqueles que estão de joelhos, não são aqueles que estão de pé dizendo, vem aqui que eu resolvo. São aqueles que estão de joelhos, humilhados muitas vezes. São aqueles que engolem tantos sapos, sabe? São aqueles que são às vezes destratados, mas estão dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez você precise pedir perdão para alguém que foi ele quem te machucou, mas isso dá glória a Deus, irmão. Faz isso em nome de Jesus. Talvez você está numa postura aí, numa posição de que eu sei, eu faço e aconteça, mas não está fazendo nada. Não está fazendo absolutamente nada. Irmãos, cai de joelho diante da potente mão do Senhor. Entenda que você faz parte da família, que Cristo te chamou, e isso é maravilhoso demais. Nós possamos cair de joelhos hoje, meus irmãos, e ser diferente do que estava sendo até hoje. Sabe, quando você for fazer alguma coisa que você está acostumado a fazer, talvez até para um irmão aqui, irmão, se responsabilize e dizer, irmão, não faz isso não, a gente aprendeu, isso não é maduro, isso fere a igreja, isso é ruim, isso não glorifica a Deus. Se nós formos humildes o bastante para sermos corrigidos e entender, coisas diferentes vão acontecer nesse lugar, amém? Coisas diferentes vão acontecer nesse lugar. Nós vamos sair deste lugar de sempre ouvir as mesmas coisas, porque nós vamos aprender em nome de Jesus. Nós vamos aprender, irmãos. Você quer aprender? Você quer cair de joelhos hoje diante do Senhor? Façamos isso juntos como igreja, desejosos de que Ele nos use para a sua glória, despertados como Jacó, e nós possamos, quando entrar aqui, quando estiver fazendo qualquer coisa aqui, ou onde nós estivermos como igreja, nós possamos nos lembrar quão temível é esse lugar. O Senhor está aqui, o Espírito Santo habita em nós e quer fazer grandes coisas através de nós. Amém, irmãos? Amém, né? Glória a Deus, aplauda o Senhor.